graça de Jesus, a bondade do Senhor Deus. Graças a Deus, estamos vencendo cada dia, cada momento, esta situação tão difícil do coronavírus, da pandemia. Graças a Deus, aqui em Fortaleza, só no último domingo um óbito, de lá para cá nem mais um óbito, graças a Deus. Espero que toda a sociedade agora saiba reconhecer que Deus é maravilhoso, faz milagres, nos protege, que toda a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus especialmente, possa estar com o coração agradecido, a mente, o espírito voltado para o Senhor. Hoje é uma noite especial também, porque estamos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje, no capítulo 14, Iod Dalet, vamos estudar o capítulo 14, e aí vocês talvez estejam perguntando, pastor, pulou do capítulo 11 para o capítulo 14, é só fazer uma visitinha no YouTube da igreja. Mês atrasado eu postei lá no YouTube da igreja os capítulos 12 e 13. Então lá tem a sequência. Hoje vamos para o capítulo 14, quinta-feira o capítulo 15 e na outra terça-feira o capítulo 16. Vamos abrir a palavra do Senhor. Um forte abraço para aqueles que nos acompanham, os estudiosos que têm dado o seu tempo, a dedicação para o estudo do livro do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que obedecem. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Queremos que esta felicidade, que esta bem-aventurança chegue no seu lar, na sua família, na sua vida em particular. Que você seja o abençoado de Deus. Se tu uma bênção, como Deus falou ao Abraão lá no Velho Testamento. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são ainda os que, de entre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome.
aqui está a paciência dos santos. Aqui estão também os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, afiadíssima. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos perceber o recorte que João faz nesse texto, porque no capítulo 7 do livro do Apocalipse, o profeta João, o discípulo amado do Senhor Jesus, já havia feito uma pausa para falar dos 144.000 que serão selados das 12 tribos de Israel para o ministério na grande tribulação. João não se deu por satisfeito e retomou a palavra do Senhor. Ele vai instrumentalizar a sua visão e ele retoma porque ele está sendo guiado por Jesus. É Jesus que encaminha, que está direcionando todos os detalhes desta profecia, desta palavra de esclarecimento, da graça e da misericórdia de Deus. João está estabelecendo diante do Senhor uma postura de servo que deseja compreender a palavra do Senhor Jesus, o Pai que ministrou ao Filho, o Filho que encarregou o seu anjo, o anjo que levou a João e João que se tornou responsável para transmitir a mensagem para toda a igreja do Senhor Jesus. E é João que olhou, é uma visão extraordinária. Olhei, e eis estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Eu quero tomar aqui com mais uma pausa que João vai mostrar detalhes desta visão no monte Sião, e com ele 144.000, e em suas testas, diz o texto, tinham escrito o nome dele e do seu pai. O nome do pai de Jesus, Elohim. Jesus, o Yeshua, está aqui como Senhor, como Messias, o Cordeiro de Deus. Meus queridos irmãos, a visão se estabelece no Monte Sião. O texto aqui fala claramente, Al-Had Sion. Sion é o Monte de Sião que está em volta de Jerusalém. Mas como se trata de uma visão, é bom entendermos que esta visão, João, foi tomado em espírito. Deus sempre faz isso. Quando Jesus, na transfiguração, ele foi levado em espírito
para o lugar onde aconteceu todo aquele episódio lá da tentação de Jesus. Então, João está sendo levado pela Trindade Santa em espírito para o Monte Sião, uma visão do Monte Sião. Muitos me perguntam, esse Monte Sião é o monte que está no céu conectado à Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é uma cidade que vai ser estabelecida no milênio perto do Monte Sião. Então nós temos aqui uma visão, e a visão é característica da forma como Deus se apresenta ao homem. E com ele, no Monte Sião, uma visão antecipada. João tem aqui o vislumbre dos acontecimentos no futuro, os 144 mil já marcados, selados, escritos com o nome de Jesus e do seu pai Elohim. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Deus está sempre se apresentando poderosamente. Não é uma demonstração apenas folclórica de Deus. É o poder de Deus mesmo. É o estrondo de Deus, a alegria de Deus. Então ele ouve como voz de muitas águas e como a voz de grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que toavam, que cantavam, tocavam, diz o texto, com as suas harpas e cantavam um novo cântico. Esse cântico novo para João representou que ele estava ouvindo uma canção, um grande coral que ele nunca tinha ouvido na sua vida. É novo porque sai de dentro. Aqui é o cântico da libertação. Se o Salmo 126 é um cântico da libertação do povo de Deus lá da Babilônia, quantos salmos nós temos na Bíblia falando de libertação, libertação do Egito, libertação da Babilônia, libertação do cativeiro. Estes estão cantando, os 144 mil, com grande coral, estão entoando um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais, dos 4 seres viventes e também diante dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. A experiência dos 144 mil vai ser uma experiência muito difícil, de tribulação, de morte. Se tornarão mártires na grande tribulação por causa da palavra do Senhor. O texto diz que eles são seguidores do Senhor Jesus, eles não vão negar Jesus, eles não vão negar a palavra, eles não vão negar o reino vindouro, não vão negar a presença que deve estar acontecendo em breve do Messias. E por isso, não somente os 144 mil, mas as 2 testemunhas do capítulo 11 também serão trucidadas por causa do amor a Cristo. É um cântico novo que sai do coração de alegria. Saíram da terra devastada, saíram de um momento de aflição, de sofrimento, de dor, de angústia, a angústia de Jacó, para o reino celestial. Apocalipse capítulo 20, versículos 3 e 4. Quem são estes? Também capítulo 7. De onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação, que alvejaram as suas vestes sacerdotais no sangue do Cordeiro, vestes de pureza, vestes de santidade. Quem é santo sempre canta, sempre adora. A canção é nova, porque sai do interior, sai do coração. Jesus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No culto dominical deve acontecer isso, quando a igreja se reúne, apesar de nós estarmos cantando uma canção
que já cantamos uma canção já conhecida, mas para nós, no momento da congregação, no momento do louvor congregacional, deve ser sempre uma canção nova. Vocês lembram? De repente o ministro de louvor diz assim: hoje à noite nós vamos cantar uma canção nova que vocês não conhecem, vamos dar início. E aí a gente acompanha esta canção nova e aprende para os próximos domingos. Entretanto, toda canção, todo louvor, toda performance da adoração deve ser nova constantemente. Estes 144 mil estão cantando a canção da vitória. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, não saíram do casamento, não buscaram o adultério como forma de relacionamento. Eles se mantiveram castos espiritualmente, obedeceram às leis de Deus acerca do casamento, uma só esposa, um só esposo, porque são virgens, espiritualmente virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Diz ainda o texto: estes são os que de entre os homens foram comprados como primícias de Elohim para o Cordeiro de Deus, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis, santos diante do trono de Deus. Vejam onde eles estão, irmãos. Eles estão diante do trono de Deus. Todas as vezes que nós adoramos, a nossa postura deve ser de alguém que está diante do trono de Deus. Deus merece todo o nosso louvor e toda a nossa glória. Aqui termina a visão, ou pelo menos nós temos aqui concluída o que João gostaria de apresentar sobre os 144 mil, já vitoriosos, já diante do Senhor. Porque a partir do versículo 6, ele vai ter uma outra visão. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E este anjo tinha um evangelho eterno. Um evangelho para anunciar, para proclamar aos que habitam sobre a terra. Haeretes, toda a terra. E por que que eles têm um evangelho? Veja que nós estamos percebendo aqui, a partir do capítulo 6, o ministério dos anjos como anunciadores, como mensageiros do evangelho. Malachem, que anunciam o evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Os anjos na igreja, neste período da eclesiologia, eles não têm o ministério de profecia, de pregação. É responsabilidade de nós, dos seguidores de Jesus, de todos aqueles que abraçaram a fé, pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas a palavra de Deus não está entrando em contradição aqui, porque Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Aqui eles se apresentam proclamando o evangelho. Veja que os 24 anciãos, nesse texto e nos demais, já estão na glória eterna. Depois do arrebatamento da igreja, faz-se necessário o ministério dos anjos, dos 144 mil e também das testemunhas. É extremamente relevante para a nossa compreensão. E estes anjos, diz a palavra do Senhor, são três. O primeiro tem um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua, povo. E eles estão dizendo, declarando com voz alta: temei a Deus e dai-lhe glória, dai-lhe louvores, aleluia, porque é vinda a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Qual deve ser a oração da igreja hoje? A igreja deve orar, deve adorar, deve suplicar para que o reino de Cristo venha e se estabeleça. Nós não temos que temer as dificuldades. Aliás,
Se você pensa que está saindo de toda esta situação de pandemia, já é anunciado aí uma multidão de gafanhotos invadindo a América Latina, já chegando na Argentina. Daqui para frente, nós vamos perceber epidemias em vários lugares, fome, insetos voadores, pragas de todos os tipos. Nós vamos ser ameaçados, a nossa fé. Espero que o povo de Deus se fortaleça, que a fé não se esfrie, que o amor não vai se esvair de forma alguma, mas que você se mantenha constante e superabundante na obra do Senhor. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai sempre ao Senhor. O outro anjo, o segundo anjo, do versículo 8 diz, seguiu o segundo anjo, agora ele está anunciando, caiu a Babilônia, caiu a cidade e todos aqueles que ela fez beber do seu vinho, da ira da sua prostituição. A Babilônia representa todo o sistema podre, sistema religioso apóstata, que vem se afastando de Deus desde os primórdios da igreja cristã, os povos antigos, politeístas, o ateísmo. Olha, recentemente eu ouvi uma notícia de alguém ligado à Organização Mundial da Saúde dizendo o seguinte, que o problema da pandemia ainda continua, da contaminação, especialmente aí ela apresenta, especialmente porque os religiosos estão se reunindo, como se a igreja, o povo de Deus fosse culpados, responsáveis por toda esta pandemia, toda esta contaminação. É um engano. O mundo está envolvido com ateísmo, falta de Deus, falta de temor. E o outro anjo seguiu dizendo, agora caiu a Babilônia. Todo este sistema religioso que ignora o Deus único e verdadeiro, a adoração única, a doutrina bíblica da palavra do Senhor, a religião envolta em prostituição, mergulhada em todo tipo de gnosticismo, em todo tipo de humanismo, existencialismo macabro, difundido por aqueles que não acreditam cabalmente na palavra do Senhor. Igreja nominalista, igreja que foge completamente da palavra do Senhor. Hoje nós estamos vivendo essa espécie de teologia liberal, liberalismo teológico invadindo, cercando, não somente nas cercanias da igreja, mas invadindo o interior de muitos cristãos. Por isso o versículo 9 diz, e seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, a do capítulo 13, são duas, especialmente a segunda besta que fala do sistema religioso, porque a primeira besta fala do poder, do governo, da ditadura mundial, política, ideológica sobre todas as nações. Então, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa, como lá no capítulo 13, 666, número de homem, ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Estamos aqui diante de uma ameaça? Não. Nós estamos aqui diante de um esclarecimento. O Senhor está mostrando, evidenciando que o seu juízo não vai de maneira alguma, a sua palavra, o seu testemunho, a manifestação da sua ira, não vai de maneira alguma ser conivente com aqueles que vivem duplamente a fé. Não se pode seguir a Deus e a Baal. Não se pode seguir a doutrina da palavra do Senhor e a doutrina dos demônios. Nós temos que olhar, nosso foco tem que ser a palavra do Senhor. Temos que zelar pela sã doutrina do Senhor. E diz a palavra, porque foi dado, misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Por isso o texto agora vai dar uma palavra, fazer uma reflexão motivada pelo Espírito Santo, direcionada pela palavra do Senhor a nós. Aqui está a paciência dos santos. Se você se sente perseguido, se você se sente tolhido, se você se sente ameaçado diante desse sistema antibíblico, anticristão, tenha fé, tenha paciência. Aqui está a paciência dos santos, versículo 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Fé cristã é fé no Senhor Jesus. Fé tem a ver com esperança. Fé tem a ver com durabilidade, com a sua crença, com os seus valores. Nossos valores são eternos. Nossa ética é a ética de Deus. A nossa prudência, ela é vista, aprendida, assimilada na palavra do Senhor. Tenha fé em Jesus. Não abandone a sua fé. Não deixe de seguir as maravilhas do Evangelho, os milagres do Evangelho. Não confie na sua força. Não confie no poder do homem. Não se apresente, não aceite ofertas extravagantes que venham tirar você da sua fé. Saiba que neste momento não é um tempo de negociação da fé. Não venha barganhar os ideais de Deus para a sua vida. Seja confiante, seja altruísta, seja um discípulo honrado pela palavra do Senhor. Por isso, se você está habilitado, se você tem esta capacidade de entender a palavra do Senhor, ouça essa voz e ouvir uma voz do céu. O cristão tem que estar preparado para ouvir uma voz do céu, versículo 13, sempre buscar as coisas lá do céu, que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras e sigam a Jesus. Sigamos a Jesus com fé, com oração, meditando diariamente na palavra do Senhor. Versículo 14 diz, e olhei e eis uma nuvem branca. E agora você vai ver que quem está sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. O texto no hebraico é Ben-Adã. Esse Ben-Adã é filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. É Jesus. E na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Esses anjos que servem diante de Deus já se apresentaram. Lança a tua foice e cega. Já é vinda a hora de cegar, a colheita final, o juízo de Deus, porque já a seara da terra está madura, está preparada. Por que a seara deve estar preparada? Para a volta do Cordeiro. Capítulo 19 do Apocalipse deve anunciar e nos mostra, nos ensina como Jesus virá como vitorioso. Lança a tua foice e cega a terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi colhida, foi cegada. A grande colheita da palavra do Senhor. E ainda, e saiu do templo que está no céu outro anjo, maravilhoso, é extraordinário o ministério da palavra do Senhor. Meus irmãos, lancem sempre mão da palavra. Coloque a palavra do Senhor como desafio para a sua vida. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra,
porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo obedeceu, meteu a sua foice à terra, vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus, que a Bíblia chama de ira vindoura, o dia do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o sangue, evidentemente o texto está se referindo ao Armagedon, ao acontecimento que se dará no vale de Josafá. Este local descrito é neste território que o lagar foi pisado fora da cidade de Jerusalém e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Meus irmãos, a palavra do Senhor não está adormecida. Deus nunca desenvolveu nos seus filhos, nos seus mensageiros, nenhum tipo de comportamento paranoico. Nós não estamos vivendo aqui uma espécie de narcisismo humano. Nós não queremos iludir com a expressão, com a imagem de um ser ridículo. Nós estamos aqui apresentando um Deus vivo. Deus não é circunstancial. Deus não é territorial. Deus é universal. Deus está em todos os lugares. Os seus olhos estão atentos para todos os acontecimentos que se dão na terra. Então, esteja preparado para este momento. Nós não estamos proclamando nenhum hedonismo, nenhuma falácia, nenhum pronunciamento meramente humano, corriqueiro, de um coração voltado para um ideal pessoal. Não, aqui a proclamação é do Evangelho do Senhor Jesus, para que você esteja atento, para que você não deixe a palavra do Senhor, não deixe de seguir Jesus. Cuidado com a prostituição, cuidado com o mundanismo, cuidado com as falácias, cuidado com os feitiços, cuidado com as meras ocasiões de desejo. O feitiço do diabo está lançado para a humanidade. Não se deixe enganar, não deixe o teu espírito torrar na vida medíocre, na vida sem nenhuma perspectiva da maioria dos homens. Tenha a perspectiva de Jesus, tenha a perspectiva da palavra, dê ao seu relacionamento com Deus um novo rumo, faça um upgrade da sua vida cristã, do seu relacionamento, faça da sua relação com Deus uma espécie de hábito, de desejo, hábito diário, cotidiano. Mantenha a fé diária, seja perseverante diariamente com Deus. Que esta palavra se cumpra. No próximo Café com Bíblia, nós vamos estudar o capítulo 15 do livro do Apocalipse. Espero que todos nós estejamos preparados para a próxima quinta-feira. Mantenha-se firme, pesquise, faça uma análise dos outros capítulos, o 11, o 12, o 13, o 14 hoje estudado, e aí dê continuidade na próxima quinta-feira com o capítulo 15. Deus te abençoe. Eu quero deixar um lembrete aqui para os membros da Igreja Cristã Evangélica Dunas. Foi liberado um culto na semana, então no próximo domingo nós vamos ter o nosso culto. Compareça lá na igreja, leve a sua água. O governo não aceita que a igreja venha disponibilizar água, então você deve levar a sua água, a sua máscara, você deve levar o seu álcool pessoal. Então leve, vá com muita disposição. Vamos saudar os irmãos com o toque no pé, aqui no cotovelo. Vamos nos alegrar, vamos estar espiritualmente abraçados e preparados. Vamos ter a postura dos 144 mil com toda a força
para adorarmos o Senhor no próximo domingo. Um beijo no coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre você. Que o Senhor possa te livrar da agonia. Se você nesse momento está vivendo uma situação de aflição, confie no Senhor. Deus é Deus de milagres, Ele pode nos curar, Ele pode nos libertar de todas as nossas mazelas, de todos os nossos sentimentos negativos. Deus te fortaleça. Uma boa noite, um abraço forte. Até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém.